Campanhas fazem-se cada vez mais nas redes sociais. Que o diga Donald Trump, que regressou à rede social X, antigo Twitter, de onde tinha sido banido, foi entrevistado pelo dono atual, Elon Musk, o homem mais rico do mundo, que o tratou assim. You are the path to prosperity, and I think Kamala is the opposite. Ou seja, traduzindo, Donald Trump é o caminho para a prosperidade, Kamala Harris é o oposto, é o que diz Elon Musk. E Kamala Harris tem, ao mesmo tempo, o rosto a circular pela mesma rede social, a rede social X, é capa da revista Time. No América Dividida de hoje, contamos com Ricardo Silvestre, autor e investigador de ciência política, colunista do Observador. Muito bem-vindo, Ricardo. É sempre um prazer estar de volta. Muito obrigado por me terem. Vamos começar por essa entrevista de Donald Trump, ou uma conversa. Antes de irmos diretamente ao conteúdo, vamos começar pela forma. É uma ajuda de peso ter Elon Musk nesta altura, esta conversa com Elon Musk, tendo em conta as sondagens que começam a ser mais favoráveis à adversária do ex-presidente? Isso é uma excelente pergunta, Vanessa, porque eu segui, para mal dos meus pecados, e havia 1 milhão de pessoas que estavam, portanto, a ver em direto. Claro que depois há todo o eco que existe naturalmente nas redes sociais, os clipes, essas coisas todas, mas na altura era 1 milhão. E outra coisa que é o Twitter, e eu vivo no Twitter, o Twitter dá a sensação que é o mundo real, mas não é aquilo. É uma aliás, bolha. Que nos Estados Unidos nem 20% dos americanos andam no Twitter, portanto não tem esse impacto. Mas relativamente à tua pergunta, relativamente ao que Musk quis fazer, o Musk aqui é preciso perceber quais é que são as motivações dele. Ele quer ser um player na política americana. Antes disto, ele já tinha feito também um Spaces no Twitter, portanto, para os nossos ouvintes, é uma conversa nesta plataforma, o Twitter, onde apresentou Ron DeSantis, quando na altura ele queria ser o candidato republicano. E, entretanto, também já fez com Vivek Ramaswamy, que também foi outro candidato, e ambos os candidatos depois caíram nas primárias. Portanto, isto é uma espécie de transação. O Trump não quer saber, porque o Trump quer é protagonismo, portanto, se fosse o Musk ou outra pessoa qualquer, para ele é indiferente. E para o Musk, eu acho que vais tocar nisso a seguir, ele também tem os seus incentivos de fazer isso. Pois, é que lá está, há sempre aqui... Costuma dizer-se que em política não há almoços grátis, no fundo, não é? Elon Musk tem grandes interesses comerciais, sabemos isso, é dono da Tesla, da SpaceX, quer, portanto, interessa-lhe assegurar boas relações com a próxima administração da Casa Branca, portanto, podemos falar claramente em contrapartidas, era também, no fundo, aquilo que estavas já a aflorar. Sem dúvida, ele tem um conjunto de apoios estatais que não quer perder, necessariamente. Também, além disso, é daquela linha dura, digamos assim, dos multimilionários nos Estados Unidos, que é, se eu não pagar nenhum imposto, melhor para todos, porque depois eu vou conseguir gastar o dinheiro com isto e com aquilo, com o outro. É uma coisa que vem desde Ronald Reagan e que nunca se confirma, que é o que eles chamam de trickle-down economics. Portanto, se os ricos tiverem muito dinheiro, depois as pessoas mais abaixo, noutras classes sociais, também vão ter. Isso não se verifica de todo. Mas, Vanessa, eu gostava de acrescentar aqui outro ponto, porque o Elon Musk é bastante influente. Eu, aliás, imagino que a maior parte dos nossos ouvintes sabe quem ele é. E é assim, ele quer determinar a agenda. Aliás, não é só dar este protagonismo a Trump, é dar protagonismo a ele próprio e a ele colocar-se numa posição onde mais tarde ele possa ser, no caso de Trump ser eleito, por exemplo, o secretário para a economia, ou o secretário para a energia, ou o secretário para a tecnologia. Porque de resto, ele até estendeu a toalha nesse sentido, não é? Em eventualmente assumir um cargo no governo. Porque Elon Musk tem um problema que, enfim, para nós normais é um problema bastante irritante, que é ele aborrece muito facilmente. E o rapaz anda aborrecido. E como tal agora achou que a política seria uma maneira de ele andar mais entretido. E é assim, eu, claro, como podes imaginar, Vanessa, e os nossos ouvintes também, tenho as minhas opiniões, também não é preciso estarmos aqui a falar sobre isso, mas é que o Elon é bastante disruptivo. Aliás, a própria União Europeia, a Comissão Europeia, aquele que é o nosso, portanto, representante para a indústria e para os mercados, mandou uma carta a dizer assim, a carta a Elon Musk, a dizer assim, cuidado, porque nós na Europa temos as nossas leis, temos um serviço que chama-se, portanto, a legislação dos serviços digitais, e certas coisas não são admitidas. E ele tem que perceber que, para estar nos mercados, tem que saber lidar com as regras dos mercados. E eu não sei se ele tem essa capacidade ou vontade de o fazer sequer.
Mas este apoio de Elon Musk pode de alguma forma vir a ser contraproducente junto do eleitorado, ou não acreditas nisso, tendo em conta que lá está, também está aqui muito circunscrita esta bolha do Twitter, e embora depois possa ter consequências reais caso Donald Trump venha a ser eleito, nomeadamente nessa questão dos impostos e tudo mais. Esse é um excelente ponto da tua parte, porque realmente aquilo foi para uma bolha. Foi para aqueles que são muito fãs do Musk e são muito fãs do Trump. E estas duas bolhas cruzam-se ali bastante. Para a maior parte do pessoal que estava a ver só à procura das asneiras, dos disparates, das baboseiras, e se calhar até ter um bocado de schadenfreude, utilizando a expressão em alemão, que é estar a gozar com a desgraça dos outros. Porque o Trump, e eu sei que não é motivo de conversa hoje, e se quiseres podemos fazer isso noutro momento, o Trump está numa espiral descendente bastante impressionante. Quem vê o que está a acontecer nos últimos dias, o senhor está verdadeiramente transtornado e verdadeiramente descontrolado. Mas podemos falar sobre isso. Mas podemos falar sobre isso também. Bom, ficamos aqui a tarde toda. Terá de mudar a estratégia, Ricardo? Não. Ou melhor, deixa-me dizer de outra forma. Teria que mudar, mas ele não é capaz de o fazer. Ele vem da tentativa de assassinato, vem daquela que foi a convenção republicana em Milwaukee. Toda a gente diz, ok, esta é a grande oportunidade que Donald Trump tem de se mostrar mais presidencial, de ser mais inclusivo, mais tolerante, e o homem, o senhor, continua a ser só insultos, violência verbal nesse sentido. A impulsividade é uma característica de Donald Trump, não é? Incitamento de ódio, tentar denegrir os seus adversários, vive no mundo da fantasia agora onde o presidente Biden vai aparecer na convenção e vai tomar o lugar dele. Enfim, mais uma vez, Vanessa, é o seguinte, isto foi só um exercício ali de andarem a esfregar as costas um ao outro, mas que isto não vai ter muito impacto, na minha opinião, não só na eleição, mas como na tendência da eleição neste momento. Isso quer dizer que, e se falarmos, estivemos aqui a olhar um bocadinho para a forma desta entrevista e para as tais contrapartidas, mas olhando para o conteúdo, para aquilo que foi falado, imigração, impostos, economia, a tentativa de colar Kamala Harris a uma radicalização de esquerda, Donald Trump já o tem feito, mas foi ali também secundado por Elon Musk. Esta estratégia, em termos de conteúdo, de mensagem política, pode resultar? É assim, a Kamala Harris podia ser o novo Dick Cheney. O Dick Cheney, para os nossos ouvintes devem se lembrar, o vice-presidente de George W. Bush. É assim, ou seja, aquela personagem que tu pudesse encontrar mais à direita na América, a Kamala podia ser ela, e o Trump iria dizer que é um radical de esquerda, é um comunista, marxista, como eles dizem, socialista, essas coisas. Mas eu queria pegar naquilo que tu disseste num outro sentido, que houve um momento brilhante na conversa com o Musk, foi quando o Trump diz que se calhar vai ter que fugir para a Venezuela. Isto eu acho que é o momento chave desta conversa. Foi porque o Trump percebe que se não ganha as eleições, vai para a prisão. E é muito possível que isto possa ter parecido uma brincadeira, mas não é. O Trump, se calhar, vai ter que fugir dos Estados Unidos, exilar-se, digamos assim, como um dissidente político, onde pode ir para a Rússia, pode ir para a Arábia Saudita, um país que não tenha acordo de extradição com a América, e depois faz aquilo que ele faz melhor, que é dizer, eu estou a ser perseguido, eu sou um exilado político, deem-me dinheiro. E o americano que gosta dele dá dinheiro, que é uma coisa que ele anda a fazer desde 2016, quando ele desceu lá da famosa escada rolante lá no prédio dele. E desculpem aqui a ligeireza da expressão, ele quer sacar dinheiro aos seus seguidores. E aqui, não só para não ser preso, mas depois poder ter essa vantagem de dizer, como eu estou a ser perseguido, deem-me dinheiro, se faz favor, que há ali uma coisa que ele faz, por exemplo, quando perdeu as eleições. Ele, quando perdeu as eleições, disse, eu roubaram umas eleições, deem-me dinheiro, se faz favor. Ele faz isto sistematicamente. Portanto, eu acho que foi um momento daqueles, como se costuma dizer, aqueles momentos freudianos, aquilo se calhar saiu-lhe, mas olha que há ali muita verdade. Temos de continuar a acompanhar também os próximos discursos de Donald Trump e tudo aquilo que vai dizendo nesse sentido. Olhando agora para Kamala Harris, dizia no arranque deste América Dividida que é capa da revista Time e o título escolhido para esta capa é Her Moment, o seu momento, e pergunto-te, Ricardo, as expectativas, isto quer dizer que as expectativas estão ao mais alto nível e ao mesmo tempo a pressão sobre a candidata democrata também está?
Eu da última vez que estive aqui com vocês, aliás, tu estavas aqui na sala comigo, a pergunta foi feita de outra forma, mas a resposta é sempre a mesma, que é: a Kamala tem claramente capacidade para tudo isso. Para suportar essa pressão, para responder bem a essa pressão, para superar-se e levar uma campanha que lhe dá a vitória final. Além disso, e aqui mais uma questão, enfim, de mecânica, a sua campanha está impecável. Ela não cometeu um único erro até agora. Até mesmo o seu vice-presidente, quer dizer, o candidato a vice-presidente Tim Walz, foi uma excelente escolha. Tem ido aos battleground states, portanto, os estados que podem definir as eleições, tem organizado impecavelmente. Aliás, fez uma coisa que foi também espetacular agora nos últimos dias, que fez uma daquelas à Trump, que é: o avião da presidência, da vice-presidência, aterrou num hangar e estavam lá milhares de pessoas a ver, e aquilo faz um impacto tremendo, principalmente para os americanos. Portanto, está tudo oleado, está tudo a correr muito bem. Agora, claro, como podes imaginar, ainda falta muito tempo. E nos Estados Unidos, 1 mês e meio, enfim, é quase 10 anos. Podem acontecer muitas crises, pode haver muitas situações agora que podem talvez tirar-lhe algum deste dinamismo, mas até agora tem sido, aliás, tu viste, portanto, a nível de sondagens, tem sido uma reviravolta impressionante. Sendo certo que o ponto de partida foi complicado, a forma como Joe Biden saiu de cena, tendo em conta que Kamala Harris acabou por superar as expectativas, com este embalo tão rápido, o fenómeno Kamala pode ainda correr o risco de desmorecer, de facto, ou dependerá sempre daquilo que acontecer, não é? E dos casos de campanha, como estavas também aqui a aflorar. Em contrapartida, há aqueles que são os pontos positivos, que é o que se chama a lua de mel. Portanto, ela teve a lua de mel de ser a candidata consensual. O Partido Democrata gravitou toda à volta dela, foi uma coisa extraordinária. Aliás, eu tenho um artigo, para quem quiser, tenho um artigo no Observador que faz a cronologia de todos os apoios a caírem ali minuto após minuto. Além disso, escolheu muito bem o vice-presidente, o candidato a vice-presidente, como eu disse, e vai ter a convenção. Portanto, falta a convenção agora e, portanto, tudo isto cria uma dinâmica e depois começamos a entrar em setembro. E em setembro, e esta é uma conversa para mais tarde, Vanessa, faço-te o desafio, porque assim, a maior parte dos americanos não está a prestar atenção a nada disto. Prestamos nós, que somos os geeks destas coisas e adoramos seguir isto. Mas a maior parte dos americanos não está a prestar atenção nenhuma às eleições. Vão começar a prestar a partir do que eles chamam o Labor Day. Aí sim, é que eles dizem: vai haver uma eleição, eu vou ver em quem vou votar. E nesse momento, se estiver tudo definido, ou seja, Kamala Harris com uma dinâmica vitoriosa, Trump completamente alucinado e perdido e a dizer só os disparates que diz. Mas é por isso que Donald Trump terá escolhido visitar a Pensilvânia, onde houve a tentativa de assassinato. Escolheu fazê-lo em outubro, que é ali perto do ato eleitoral. Mas sabes, isso é os greatest hits, isso é ir à música que a gente sabe que vai ter sucesso com a plateia. É claro que ele vai a Pensilvânia, onde houve o atentado. Vai tentar tirar partido disso. Claro que sim, vai tentar mais uma vez vitimizar-se e dizer: aqui foi quando eu fui quase morto. Enfim, mais uma vez, é tudo com o Trump, e também já disse isto da última vez que cá tive, é tudo um show. Não só para Trump, mas para a campanha Trump. Isto é tudo um reality show. Porque se tu vires, por exemplo, com a conversa com o Elon Musk, não houve política, não houve substância, não houve que tipo de visão é que há para o futuro dos Estados Unidos. Porque cada vez que o Musk falava de vamos falar agora de energia, vamos falar de tecnologia, vamos falar de sustentabilidade, o Trump era: coitado de mim, que estou a ser perseguido, coitado de mim que o Biden teve que desistir, coitado de mim que ninguém gosta de mim, toda a gente gosta da Kamala. E depois, lá está, tem aqueles slips freudianos, um deles foi também espetacular, que foi comparar a Kamala Harris à sua esposa, a Melania Trump, a dizer: elas são as duas tão bonitas. Portanto, isto não há lógica nenhuma. E a CNN acabou por fazer um fact-check a essa entrevista, a essa conversa. Encontrou pelo menos 20 alegações falsas ou infundadas da parte de Donald Trump, incluindo, por exemplo, só para dar aqui um exemplo, a previsão de que 60 milhões de migrantes vão invadir os Estados Unidos se Kamala Harris ganhar em novembro. A desinformação vai ser, de facto, um dos maiores desafios nesta campanha presidencial. Ricardo? Mais uma vez, para os nossos ouvintes que não seguem isto, enfim, a minha pressão arterial anda elevada já há muitos anos. Ele teve agora há pouco tempo uma conferência de imprensa em Mar-a-Lago, que é aquela que é a mansão dele na Flórida. Ele teve um discurso de quase 60 minutos. Ele disse 2 mentiras por minuto.
Isto foi feito um fact-check pela NPR, que é uma espécie de rádio... Não é uma espécie, é a rádio estatal dos Estados Unidos da América. E como tu disseste agora, a CNN disse, bom, foram 20 falsidades. A CNN, cada vez que ele dá uma conferência de imprensa ou faz um comício, tem um especialista, que aliás fez carreira, o rapaz agora tem uma carreira de futuro, porque cada vez que o Trump fala, eles chamam-no e dizem assim, olha, diz lá quantas mentiras é que ele disse. Eu disse mentira aqui. Portanto, eu acho que é assim, desinformação implica objetivo, implica estratégia. Aqui não há sequer isso. O Trump diz-lhe, é um stream of conscience, desculpem o estrangeirismo, portanto, é o que lhe vem à cabeça, e o senhor diz aquilo que lhe está a aparecer, e depois salta de assunto para assunto. Enfim, não há ali, eu até acho que nem há ali uma vontade de desinformar. Há a vontade dele dizer coisas e de ter as pessoas, principalmente naquilo que são os comícios dele, a aplaudi-lo e a gritar e todo contente, porque se tu vês o que ele diz, enfim, nada daquilo faz sentido. Mas nesta campanha, que é feita também nas redes sociais, haveria, em teoria, aqui uma responsabilidade acrescida também do dono de uma rede social, que de resto já foi uma rede social que já baniu Donald Trump no passado, mas que ontem acabou por não fazer também esse fact-check. Pois, o problema é esse, é que, mais uma vez, eu não queria falar muito do Elon Musk, senão começo para aqui a ferver. Também já não temos muito tempo, Ricardo. Pois, não temos muito tempo. É assim, mas o Elon Musk abriu o Twitter ou o X, enfim, eu chamo de Twitter, para todo um conjunto de pessoas que não são saudáveis para o debate público. Debate político público. Extremistas, neonazis, fundamentalistas religiosos. E era bom que isso conseguisse, por exemplo, como eu estava a dizer, a União Europeia disse, atenção, isto não pode ser assim. E era bom que nos Estados Unidos também fosse feito o mesmo, apesar de não acredito que seja. Ricardo Silvestre, muito obrigada mais uma vez por teres vindo ao América Dividida, o colunista do Observador, e como sempre fechamos o programa com música e com mais problemas legais para Donald Trump. Lá está. É um trabalho do Nelson Ferreira com sonoplastia da Mariana Sousa Aguiar. A equipa de advogados de Donald Trump pode em breve ter mais um caso para resolver. O uso de canções não autorizadas durante as ações de campanha do candidato republicano tem sido uma constante. E ainda há dias foi Celine Dion a criticar o uso de My Heart Will Go On no comício que aconteceu na cidade de Bozeman, no Montana. Mas a mais recente polémica é com a canção Hold On, I'm Coming, escrita por Isaac Hayes para a dupla Sam and Dave. A família de Hayes revelou esta semana documentos onde critica o uso não autorizado do tema entre 2022 e 2024, num total de 134 utilizações ilegais. Os responsáveis pelo catálogo do músico que morreu em 2008 e que venceu um Oscar pela banda sonora de Shaft em 1972 exigem que Hold On, I'm Coming não se volte a ouvir em qualquer ação de campanha de Trump. E pelas 134 utilizações ilegais, pedem mesmo uma indemnização de 3 milhões de dólares. Na Wikipédia já existe mesmo uma página só com a lista dos músicos que proibiram Trump de usar as suas canções. Uma lista que não para de crescer e que inclui para já 35 nomes, entre Beatles, Rolling Stones, Bruce Springsteen, Adele, Rihanna ou os R.E.M. Hold On, I'm Coming, Sam and Dave, 1966, Estados Unidos da América.